E vamos lá para mais um Liga da Política, uma maratona hoje. E Opa. 45º episódio, Literalmente. E vamos correr uma maratona hoje. Literalmente. Vamos, É verdade. hoje a entrevista de hoje vai ser uma maratona. Esse homem corre, viu? Corre. Corre. Esse é o Correria de Verdade. É verdade. Vamos Esse é lá. a correria de Porque verdade. muitas pessoas se apropriam, né? É. Tem gente Verdade. que fala que é correria, mas não corre nada. Não corre 100 metros. Não anda 100 metros. Meu amigo Jânio Corredor, vereador em Lauro de Freitas, agora atualmente no PT, não é isso, meu amigo? Isso. E para ajudar a entrevistá-lo, ou corrermos essa maratona Corrermos. juntos, Tentar, né? né? Vamos Aí, tentar alcançar, Mesquita né? E Cissa Chagas. Prazer, seja bem-vindo, Jânio. Eu quero também já aproveitar e agradecer, né, a Liga da Política, a Cissa, Paulo, Ari, né, o nosso amigo Paulo, a gente já conhece até um bom tempo, das políticas de Lauro de Freitas também, Exato. mas estamos aqui para poder contribuir para que esse programa de vocês vá muito mais longe do que vocês têm ido, né, como eu fui longe na corrida. Ah, Amém, maravilha. amém. Meu amigo, para a gente começar o nosso papo, eu queria ouvir um pouco da sua história. Me conte um pouquinho dessa história. Você não começou hoje na política, eu sei disso. Eu quero que você conte para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo em casa agora, para que as pessoas conheçam um pouquinho da sua história. Então, Paulo, né, meu nome de registro é Jânio Júlio, né, dos Santos de Jesus, e eu venho da cidade de São Domingos, no interior da Bahia, né, chegando aqui em Lauro de Freitas aos 15 anos de idade, e vim morar no bairro de Tinga, né, e é onde a gente permanece ao longo desses 32 anos. E aqui no bairro de Tinga, né, em Lauro de Freitas, a gente teve assim, uma vida muito difícil, né, a gente que é de uma família muito humilde, família pobre mesmo, né? Eu tive que me virar muito cedo, muito antes, né, de uma idade já para trabalhar, dentro dos meus 8 anos, que lá em São Domingos eu já vendia sonho, vendia bolo, coisa que minha mãe fazia, que minha mãe também era doceira, né, mas também foi costureira, e chegando em Lauro de Freitas aos 15 anos, né, com o objetivo, né, de concluir o 2º grau, olha que interessante, né, e ser uma pessoa, um pai de família, trabalhar, e poder honrar, né, com seus compromissos de um cidadão, né, de um pai de família, Claro. tranquilo. Mas, de repente, né, veio a corrida, né, o atletismo, que é um dos pivôs hoje que eu dou muita importância na minha vida, para chegar onde a gente chegou hoje, aqui nessa cidade tão importante, né, do estado da Bahia, que é Lauro de Freitas, né, que hoje está como legislador, né, de uma Câmara, onde sabemos que é muito difícil, muito complexo, chegar, né, a ter uma eleição ganha aqui nessa cidade. Então, a gente vem, né, de um processo político sem histórico familiar, mas eu agradeço até o dia de hoje a uma família, né, que é a família Franco aqui, em Lauro de Freitas, onde o meu primeiro patrão aqui na cidade foi o seu Francisco Franco, né, conhecido como o seu Franquinho, homem que na época História da cidade. ele estava vereador, concorreu às eleições ali para prefeito e surgiu os filhos dele, Chico Franco, Fausto Franco, né, que vieram logo em seguida na política. Mas eu, particularmente, não tenho nenhum histórico familiar na política do voto. Não tem político, né, de carreira na família. Mas em que momento, complementando, né, a pergunta, você achou que poderia entrar na política e fazer algo? Primeiro você corria a maratona e depois voltou para a política, foi isso? Então, né, dando continuidade a falar da nossa história aqui na cidade, ainda aos meus 18 anos, um ano antes de concluir o ensino médio aqui no Bartolomeu de Guzmão, fim de linha de Lauro de Freitas, né, teve uma corrida onde poderia participar os alunos do ensino médio. E na época eu jogava futsal na escola, mas sem nenhuma pretensão de ser atleta, né? De repente entrei na prova, na corrida, que saía do Bartolomeu de Guzmão e ia até a Praia de Pitanga. E nesse dia eu fui 3º colocado no geral, coisa que me surpreendeu, né? Ano seguinte, estava concluindo o ensino médio, de repente teve a corrida novamente. E aí eu fui campeão na corrida. No geral. Primeirão. E no primeiro ano, né, o ano anterior, eu não tinha feito nenhum treino específico, só jogava futsal, como eu falei, e fui para a corrida. Não se Mas preparou, no né? No ano seguinte, eu me preparei 15 dias apenas, especificamente voltado para a corrida, né? E aí fui campeão geral. Aí me despertou o atletismo. Mas antes disso tudo, lá na comunidade, eu vendi picolé,
né, para ter meu dinheiro do transporte, que é uma história bem complexa, como eu falei aqui, de ser família muito humilde, de me faltar o dinheiro do transporte, que era o mínimo, mas faltava outras coisas, inclusive, até o próprio O pão, básico, né? né? Que eu sou filho, minha mãe teve 3 filhos, né? Mas eu venho de uma família muito humilde e eu ajudei a criar 4 sobrinhos junto com minha mãe, ainda na Itinga, na época eles eram adolescentes, esse meu sobrinho. Então, por isso que eu falei, foi muito difícil, né? E a gente vem de uma família muito humilde, pobre mesmo, né? Mas aí, a gente com esperança, a gente com uma perspectiva de vida melhor, a gente nunca deixou de lutar. Aí fui vender meu picolé, continuei estudando, de repente, virei atleta, né? Comecei a participar. Quem me deu meu primeiro tênis foi o seu Franquinho, que na época eu trabalhava na farmácia Nossa Senhora de Lourdes. Quando eu terminei o ensino médio, né? Que eu fiz contabilidade, então eu fui fazer o estágio na farmácia, né? E a partir daí eu comecei a correr quando saí da escola e de repente, né, me vi participando de várias corridas em Salvador. Roberto Muniz, que é uma figura política de Lauro de Freitas, que a gente não pode esquecer, Fantástico. né? Ele foi um dos prefeitos na época, né, que quando eu fui procurar ele, quando eu ia para São Silvestre, a hora que Tabajara, depois que a gente conheceu, que a gente pode falar mais na frente, mas Roberto Muniz, naquele primeiro momento, eu procurei ele, que eu estava com um livro de ouro. Hoje, inclusive, esse dia, doutor Vidigal, que é o atual vice-prefeito da cidade, ele lembrou, né? Porque na época, quando eu ia para São Silvestre, né, eu fazia aquele chamado livro de ouro, aquela vaquinha, né? E poder, né, participar da São Silvestre. E na época, Roberto Muniz, que era vice, passou a ser o prefeito. E aí, lá na Praça da Matriz, ali onde o pé de oti, né, que tem aquela lavagem do pé de oti todo ano, tradicional. E aí o pessoal ali, e eu estava na farmácia, saí rapidamente, e o pessoal, Jânio, aquele ali é o prefeito que vai a partir do ano que vem. Cheguei nele, e ele aí me fez uma proposta, que foi muito interessante na época. Falou, eu cheguei nele para pedir uma inteira, né, uma vaquinha para viagem, e ele falou assim, rapaz, se você corre mesmo? Eu falei, doutor, eu tô treinando, tô correndo, já participei o ano passado da São Silvestre e tal, né, que cheguei a participar 6 vezes da São Silvestre, né, temos um legado no esporte, no atletismo, e ele falou assim, qual foi a sua colocação? Aí eu falei, a minha colocação anterior foi o 230 no geral, né? Ele aí falou para mim assim, ó, se você chegar entre os 200, quando você chegar, você me procura. Então, isso para mim eu faço questão de relembrar, porque é uma coisa assim, muito natural, né? Muito bacana, que faz parte da minha história. Eu nunca vou parar de estar lembrando isso, né? Que mexeu comigo na época, né? E aí eu fui, meu irmão, né? me motivou. E aí, de repente, meu irmão, eu quando retorno da São Silvestre com o jornal Gazeta Esportiva, que até hoje, né, tem lá em São Paulo, com uma medalha no peito e uma camisa da corrida na mão, e o jornal, cheguei na porta do gabinete lá. E aí, quando ele terminou uma reunião, quando ele abriu a porta, que me viu, foi logo me chamando. Né? Vem aqui, categoria. Vem aqui. Aí, quando eu chego, ele falou, e aí, corredor, como é que foi? Eu falei, fui muito bem, doutor. Olha aqui para o senhor ver o resultado. Eu tinha sido de 230 para 114. Caramba. Na São Silvestre. Isso foi na minha 3ª tentativa a São Silvestre. Né? De repente, ele falou assim, ó, depois do carnaval, né, me procure, que a gente vai ver o que vai fazer por você. E nesse tempo, eu segui os treinamentos, né? E aí, de repente, ele me oportunizou, na época, a trabalhar na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Época boa. Com Tabajara. Com nosso nobre secretário, na época, Carlos Tabajara, que também professor de Educação Física, que eu conheci ele antes, né? Mas, enfim, fizemos, na época, ali um bom trabalho. E hoje, eu não tenho medo de falar. Tabajara, até o momento, né? Lauro de Freitas já viu um dos melhores, se não foi o melhor secretário de esporte da cidade. Porque naquela época, aí tem várias conversas. Ah, porque isso, porque aquilo, mas não. Tem que ter, sim, recurso, mas também tem que ter a vontade de fazer. Não é só por recurso, e na época é o que diz, não tinha a questão, né, da lei de... Incentivo ao esporte. Não é lei de incentivo, não. Aquela que controla os gastos. Sim. Tem uma Responsabilidade fiscal. Né? Mas enfim. Isso não. Você tinha um envolvimento muito grande da mas cidade. a cidade respirava o esporte. Né? Enfim. Né? Aí foi que a gente deu sequência, né, no atletismo. E eu, graças a Deus, tenho o meu legado na cidade hoje, de Lauro de Freitas, através do esporte. E graças a Deus me tornei, na época, um dos principais corredores de rua, né, até o ano de 2002.
cheguei a participar de 6 São Silvestres, e a melhor participação que eu tive foi o ano de 2001, né, quando eu participei a última vez, que eu fui o 52º no geral. isso. Fui. Né? Aqui na Bahia a gente fez um feito muito bacana, cheguei a ser um dos principais corredores de rua, os 5 primeiros, né? Fui campeão baiano nos 5.000 de pista, né? E participei de N corridas aqui no Nordeste, fui campeão em Aracaju, até em Maceió fui campeão, fui vice-campeão em uma maratona de 42 quilômetros lá no Recife, né? Meia maratona aqui em Salvador, ganhei algumas meias maratonas, que é de 21 quilômetros, e participei da meia internacional do Rio, né? Participei uma vez, tendo um bom resultado também na época, né? Então, a minha vida sempre foi pautada no sócio esportivo. E na minha comunidade, que eu tenho muito abraço, né, muito apreço, que é a comunidade aqui do bairro de Tinga, no Jardim Jaraguá, propriamente dita. Né? Lá que foi uma construção da minha história aqui em Lauro de Freitas. Foi ali onde nós temos amigos, nós temos famílias ali que me viu vendendo picolé, me viu correndo, que me vê hoje estando vereador, representando aquela comunidade e também todo o bairro de Tinga e a cidade de Lauro de Freitas. Esse Jânio que foi um dia ajudado por um prefeito, aí entra na prefeitura e aí depois reverte isso aí em ajuda à sua comunidade. Como é que funcionou esse processo? Então, na época, quando a gente passa a trabalhar na Secretaria de Esportes, nós demos naquela época uma contribuição também como um cidadão do bem e da cidade e também como atleta. Porque a partir daquele momento surgiu um circuito de corridas aqui no município, né? Surgiu campeonatos de base aqui no estádio de Lauro de Freitas, né? Diversas competições, grandes programas, e Jânio também sempre ali. E na nossa comunidade, né, que o Jaraguá principalmente sabe, a Itinga sabe, né, que eu sempre fui aquele mesmo atleta corredor de maratona, mas sempre tive na beira do campo, incentivando, estimulando aqueles jovens daquela época. E até o dia de hoje, nós estamos incentivando. Então, tem uma relação ali muito grande, né? A gente vem para uma gestão pública, na época, né? E levamos o retorno para a nossa comunidade. E hoje, inclusive, eu também tenho até meu nível superior, né? Eu sou graduado em Educação Física, né? aqui pela Unime. Foi com muito custo, que tem uma história muito interessante nesse contexto, né? Que eu acabei me tornando pedreiro, depois que parei de correr, né? Aí tinha que trabalhar para poder manter minha família. Sim. Aí durante o dia, pedreiro, tinha dias que eu ia estar no projeto, que eu estava cursando Educação Física à noite, estava dando uma atenção às crianças 2 dias na semana, e depois à noite indo para a faculdade. Imagine que correria não era. Aí sim, era correria. A correria continuou. Né? Eu saí das pistas da corrida de rua, mas continuei a corrida na vida, a corrida da vida, para manter ali, sabe, Cissa? Assim, um padrão de um cidadão de bem. O padrão, né, de uma pessoa que pensa no melhor do futuro. Porque eu acredito no futuro. Eu sou uma pessoa, né, que acreditei no futuro, como as pessoas... As crianças são o futuro do amanhã, de fato. Mas tem que ter estímulo, tem que ter incentivo. Porque se não tivesse incentivo, talvez eu não chegasse até onde eu cheguei hoje, onde eu estou. Mas eu me agarrei primeiramente, né, não vou dizer na questão espiritual, porque a questão espiritual é quando se refere a Deus. Que sua fé. É nossa fé. Eu também sou uma pessoa cristã, faço parte do hall de membros da Igreja Assembleia de Deus de Lauro de Freitas, né? Enfim, mas a fé, né, a gente não vê, mas a gente crê, né? Então, nosso firme fundamento é esse. Sim. Mas aqui, falando nas questões materiais, questão da terra, meu irmão, foi o esporte que me promoveu. Foi as famílias que acreditaram em mim, para que eu chegasse hoje. Jânio, o que é do esporte, o que é da disciplina que você teve com a maratona, com a corrida, né? A disciplina, o treinar, lhe trouxe que lhe ajuda hoje a ser político, a ser vereador dentro da cidade de Lauro de Freitas? O que você aprendeu durante essa trajetória de ser atleta e que você consegue executar hoje na sua comunidade, no seu mandato de vereador? Então, uma coisa que eu tenho transmitido até no dia de hoje, por estar até como professor, foi conversa constantemente com os garotos que participam do nosso projeto, que nós criamos um projeto chamado Bom na Escola, Pé na Bola, que esse hoje é que eu abraço, né? Tem hora que eu saio da Câmara correndo para ir no campo para poder dar atenção junto com os professores. Quantos jovens hoje você tem? Hoje nós temos mais de 120 crianças e adolescentes, a partir dos 5 anos vidas. até o 17. Lá no Jaraguá.
Inclusive, hoje tem atletas, garotos que o projeto tomou uma dimensão maior, né? Mas o campo é no Vietnã, chamado Vietnã, Sim. ali ao lado da Escola Santa Júlia, no bairro de Tinga. Né? Então, Paulo, voltando à sua pergunta, o que acontece e que a gente tem passado muito para os nossos jovens no dia de hoje e que serve para mim, hoje estando no parlamento, né? É poder, meu irmão, acreditar que as coisas, quando você luta, quando você busca, acontecem. Aí eu dou um exemplo. Eu, quando atleta, meu treinador, que ele foi, o nome dele é Gilmário Mendes, mais conhecido como Alegria, no mundo do atletismo aqui da Bahia, até do Brasil. Né? Ele chegou para mim, a primeira coisa que ele perguntou quando a gente conversou inicialmente, ele falou assim, ó, para você ser um atleta de elite, de alto rendimento, você vai ter que ter pelo menos 3 requisitos que você vai ter que botar em prática. Treinar, repousar e buscar uma alimentação melhor. A de treinar, eu falei, essa aqui tá beleza. A de repouso é um meio complicado, porque eu tinha que trabalhar. Eu venho de uma família, como eu falei, né, não é tão simples. E a questão da alimentação, que era o problema. Não é fácil se alimentar bem, né? Atleta, então, é totalmente diferente o padrão. É. Mas eu, baseado nisso, aí eu fui buscar. É como eu estou dizendo que hoje no parlamento, a gente vai buscar, a gente acredita e a gente não desiste. Né? Aí o que acontece? O trabalho eu já tinha, né? Aí eu conversei na época com o Trabajara, que estava participando de uma equipe de atletismo. Ele falou assim, então você aqui, seus dias, pode ser pausado por causa do seu treinamento. Falei, então a questão do treino e o repouso já está garantido. Né? A alimentação, onde tem aqui hoje pelo menos 2 pessoas, que eu vou citar o nome, que é tranquilo, e que me contribuiu para essa relação que eu estou falando aqui da questão da alimentação. É Reinan, da Atlântica Delicatessen, que é uma pessoa que a gente tem muito apreço, tem muita amizade com a família dele. Eu vi as crianças, os filhos dele hoje, que estão gerindo os negócios. Toma conta hoje. Chegando lá, eu até cheguei em algum momento quando Dona Neuza chegava, né? Eu segurava na mão de algum dos garotos para poder vir para Atlântica, né? Pequenos ainda. E hoje são pais de família, são meninos do bem, né? Neinan, Gordo, né? Borracha, eu mando um abraço para eles também. São gente finíssima. Então, a Atlântica Delicatessen, naquela época, foi uma das minhas parceiras, né? Para poder ajudar na minha alimentação. E também na Itinga, o mercado da Abaeté, que na época era gerenciado pelo nosso amigo e hoje é pastor Roque, né? Muito conhecido também na Itinga, né? Então, assim, eu fui buscar. Então, voltando para o dia de hoje, né? Eu tenho ido buscar. Eu tenho buscado trazer, através do parlamento, através dos requerimentos, através das minhas indicações, né? Até um projeto de lei que esse, inclusive, no primeiro instante, não passou, mas a gente está voltando com ele com algumas ressalvas para ver se vai passar, porque eu entendo que esse projeto de lei, voltado ainda para o lazer, para o sócio e o esporte, vai ser bom para o nosso município, que é criar uma rua de lazer, como tem ali naquela avenida Magalhães Neto, em Salvador. E nós temos hoje aqui um CALF, que essas vias aí do CALF, pode sim, não é todo dia, não é toda hora, tem um período que pode sim vir ser essa rua de lazer. Sim. Fecha numa ponta e fecha na outra e está resolvendo o problema por um período. Né, que nós temos estrutura para isso e tem famílias que querem ter um espaço aberto, livre para isso. Esse é um dos projetos, né, de lei. E as demais situações, que são os requerimentos, as indicações, que isso eu tenho buscado incessantemente. Né, e que eu vejo que é o nosso papel, que eu não posso deixar, né? Botou lá uma vez, não pode reiterar porque não aprovaram, não. Então é isso, ó. O atletismo, né, me trouxe hoje para a Câmara e hoje a vontade de continuar lutando, de continuar buscando um resultado positivo. Nesse caso agora é para a nossa comunidade, é para a cidade, que antes eu buscava um resultado, né, pessoal, né, que eu alcancei. Mas que esse resultado pessoal na época, Paulo, ele trazia assim, uma notoriedade para a nossa comunidade. Porque os amigos, que eu tenho muitos amigos hoje em dia, sempre lembram, Jânio, você ainda está correndo? Jânio, você corre? Aí eu quero fazer um comentário também breve e mando um alô também para o nosso amigo Santana, da Santana Esportes. Também é muito conhecido, é um empresário, um amigo nosso, também bacana, me contribuía na época, que teve uma situação, uma época que eu participei de uma seletiva aqui da Bahia, para São Silvestre, né, que tem todo ano aqui em Salvador. E eu fui 3º colocado geral, subi no pódio, e aí o pessoal da TV Globo, né, da Globo Bahia, entrevistou 1 a 1, na época, né, os 3 primeiros. Sim. E aí eu fui um dos entrevistados. Aí Santana, onde eu quero chegar de Santana, que quando vem alguém lá no ambiente dele, lá na loja, que eu estou presente, ele fala, olha, aqui em Lauro de Freitas, de corredor, o único que eu vi
que deu entrevista na Globo aqui só foi Jânio Corrêa. Né? Então, Agora, Jânio, você falou aí da importância, né, de acreditar, de ter fé, mas a gente sabe também que os recursos são muito importantes para valorizar os atletas, os esportistas. Fala um pouco como era na sua época, até para viajar, para concorrer, deveria precisar de dinheiro, de recurso para viajar. E qual a importância dos patrocínios para os atletas? Então, na época foi muito difícil, porque, como eu falei aqui, eu tive meu primeiro tênis, foi o seu Franquinho quem me deu naquela ocasião, né, que nem o tênis eu tinha específico para correr. Você corria descalço? Cheguei uma vez ou outra correr descalço, mas foi muito pouco. Tênis velho, né? Né? E um tênis que eu corria na época foi muito desproporcional. Inclusive, uma das primeiras corridas que eu fui participar lá em Vila do Atlântico, eu tive que pegar um tênis emprestado de uma pessoa, um conhecido meu lá no Jaraguá, que o tênis era, eu calçava Maior. 39, eu era 42. Mas era o único que eu achei. Adaptou, Pode até se velho. machucar quando o tênis não é isso, adequado, né? Isso, né? Enfim, aí mais a gente foi e superou, né? Beleza. Aí depois, meu amigo, como eu trabalhava, né? Então eu tinha um apoio, mas não tinha patrocínio. Então essas pessoas que eu até citei aqui, era apoio, né? Porque patrocínio especificamente eu nunca tive. Mas sempre tive, assim, quando eu ia para São Silvestre. Eu me virava com os amigos, né? Com a empresa lá, a Atlântica. E Mas juntando, né? a prefeitura também chegou, Ajudava. me ajudava com as passagens, também chegou a me ajudar, né? Enfim, mas o que a gente vê dificuldade maior no esporte do nosso município, até nos dias de hoje, é a falta de apoio mesmo, de patrocínio, que hoje a gente não vê assim, tá, agora que foi votado, né, uma lei de incentivo ao esporte no município, que nós esperamos, né, que ela venha estar sendo concretizada e poder ir para chegar até os empresários e informar eles que é necessário, que é importante, até mesmo a prefeitura abrir mão, né, como dentro desse projeto abre, de uma arrecadação para poder fortalecer o esporte como um todo e especificamente aqueles atletas, né, que se destacam no município. Que eu acho de suma importância uma representação, né, de atletas na parte individual, coletivo, pelo nosso município. Era aí que eu queria chegar, gente. Você, um jovem, se dedicou ao esporte há 25 anos atrás, você falou, né? Isso. Há 25 anos atrás. Já se passaram 25 anos. Hoje, um jovem em Lauro de Freitas, se ele quiser se dedicar, você acha que ele teria a mesma oportunidade que você teve? Ele teria condição de ser atleta como você teve há 25 anos atrás? Como é que você vê essa realidade hoje na cidade? Você acha que um jovem hoje, o cara quer se dedicar a correr, ele conseguiria hoje dentro da cidade? Hoje a cidade permite isso? Na minha visão hoje, ele teria mais mecanismo para evoluir. Por quê? Cada dia que passa, né, a educação física, né, permite, né, recursos para que venha evoluir, né, o indivíduo dentro das atividades esportivas. Mas hoje aqui no nosso município tem alguns requisitos que há 25 anos atrás não permite mais. Principalmente a questão do espaço onde você correr, onde você treinar. Né? Porque muitas vezes que eu treinava antes, né, hoje é complexa. Hoje está tudo cheio de asfalto. Né? Eu até esse dia estava contando uma via que eu treinei uma época. Vê que situação. Eu saí a primeira vez para fazer um percurso aqui dentro de Lauro de Freitas, né, ali pelo Max, aí segui Bambuzal hoje que tem, Sim. e passei lá no Jambeiro, para vir rodando a Itinga, rodando lá, Jambeiro Areia Branca, dar volta, aquela volta imensa, dava quase 2 horas de corrida na época. Né? E uma dessas vezes eu passei, tinha dado uma chuva muito forte há uns dias atrás, quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu fui, né? Tudo alagado, eu corri com água na canela. Foi, mas aí fui do percurso. No bambuzal. No bambuzal, né? Era ali. Foi. Peguei a água alagado ali na época. Mas enfim, então tem essas questões hoje do espaço. Inclusive, eu coloquei um requerimento, né, solicitando que o nosso executivo buscasse uma parceria com o governo do estado para que que tenha inclusive projetos desse que eu vi, né, aqui através de um deputado, que seria uma vila esportiva com pista de atletismo. Essa estrutura, né? Essa estrutura. E que eu, estando aqui vivo, como eu sempre falo, né, na Câmara, vou defender sempre o esporte, vou estar buscando melhoria através dos equipamentos, e é uma das prerrogativas que a gente vai lutar ainda, vai dar continuidade para que venha para o nosso município, que eu acho que abrilhantava ainda mais qualquer gestão e ainda tem um espaço próprio para esse público que não se tem ainda, uma cidade como Lauro de Freitas.
Lauro de Freitas é vizinho de Salvador, né? O Jânio Corredor, ele fica de lado e entra o Jânio político. Quando é que você é convidado realmente a entrar nessa política e quando é que você tem a sua primeira candidatura? Então, Ari, em 2003, 2002, que a gente estava assim no esporte aceso, Jânio se destacando no Jornal à Tarde, Correio da Bahia, fotografias. Prefeito Marcelo Abreu, secretário Carlos Tabajara. Isso, então estava numa ascensão grande. Né? 2004 surgiu, né, o nome de Jânio, Jânio não era nem Jânio Corredor, era Jânio. Né? Até hoje tem lugares lá na Itinga que tem lá Jânio 2004, nos muros, que na época podia pintar muro. Isso. Em 2004... Podia até camisa, então, em 2004, criou uma expectativa, 2003, criou uma expectativa da comunidade do Jaraguá. Por quê? Eu já vinha trabalhando com a família Franco, apoiei, inclusive, 2 candidaturas, a última de Seu Franco, né? E 2 de Chico Franco. Em 2004, o Chico Franco foi vice-candidato a prefeito de Cacá. Né? Isso. E Fausto veio para vereador. Isso. E eu seria candidato naquela ocasião. De repente, né, por ter muitos candidatos, então o número de candidatos era grande, mas tinha depois que de cortar alguns. Então, naquela ocasião, em 2004, seria minha primeira tentativa. E lá a gente não conseguiu. Né? Foi uma frustração. Lá você apoiou quem? Aí eu apoiei Renatinho, que já era vereador. Renato Braz, né? Renato Braz. Isso. Né? Aqui tinha um time de futebol. Também do Ipitanga e tal. Também isso. Né? Foi depois de colegas nossos. Incentivador do esporte, né? Também foi amigo nosso que já apoiava Renatinho e era da nossa comunidade. Falou, Jânio, se você já não vai ser mais candidato, vamos apoiar Renatinho. Aí eu fui, né, por essa ideia dos amigos que iriam me apoiar. Então a gente seguiu esse caminho. Aí, 2005, Moema assume a prefeitura. E assim, mano, eu tenho um negócio comigo. Se eu não tive com você, eu não vou de imediato lhe procurar. Sim. Na questão política. Inclusive, nossa amiga Marisete, que é muito minha amiga, mando também um abraço para ela, corredora. Né? Maravilha. Ela falou que sempre foi ligada e é do PT, né, Marisete, aqui de Laura Ramos. E aí ela falou assim, Jânio, tem uma notícia boa para você. Não vá, não se desespere não, porque a prefeita está chegando agora aí, mas já teve uma reunião que quem quiser continuar na gestão, a princípio, vai continuar. Né? Depois que vida que segue. Mas, por enquanto, vai ser tranquilo. Eu falei, Marisete, muito obrigado. Eu apoiei Cacá e Chico, então não vou ficar. Mas, Jânio, não. Fique tranquilo, estou em paz, estou tranquilo. E aí, um conhecido nosso na época lá de São Domingos, Isaac Júnior, foi prefeito por 2 mandatos, e o terceiro até, né? E ganhou lá para prefeito na época. E aí ele me fez um convite, porque eu participei de algumas atividades no interior lá, né, em campanha, e ele falou que se ganhasse para prefeito, que eu poderia ir para lá para poder trabalhar com ele na prefeitura. Aí eu associei. Nosso grupo perdeu aqui, lá ganhou, então eu vou para lá. Dele. Só que quando eu chego lá, houve vários contratempos, e aí quando terminou em 2008, eu acabei sendo ali candidato a vereador pelo PT, lá em São Domingos. Porque, para vocês terem uma ideia, eu fui até locutor de rádio comunitária. Coisa boa. Isso é bom. Locutor. Eu tô percebendo que o homem fala. Fala. Foi bom. Participei, né, de cursos, inclusive, da área da comunicação comunitária, pelo Aí, MOC, nosso colega. MOC de Zop, que na época existia esse órgão. Eu ia para a Feira de Santana com o São do Coité, lá na região, participar, né, dessas oratórias. Né, foi muito interessante, foi muito bom para mim. Claro. Inclusive, na época, eu cheguei na cidade para ser diretor de esportes, não fui, em momento algum. Aí, de repente... Não assumiu o diretor de Não, esportes? nada lá no interior. O Isaac Júnior, na época, me deixou para trás. Né? Aí eu Aí fico você sai candidato a vereador lá, em São Domingo, em 2008. E antes disso, né, o que acontece? Eu fui fazer uma entrevista na rádio, cheguei lá, como você acabou de falar aqui. Eu só faltei tomar o microfone da galera. E aí já ficou na rádio. E aí fiquei na rádio de um deixaram entrevistador. Aí fiquei na rádio. Comentarista. Fiquei comentarista de Tomar esporte. cuidado pra não perder meu espaço. Rapaz, Ele vai sentar aqui, ele vai apresentar. Só ele basta, tira nós 3 aqui. Tá Mas e aí, ótimo. você é eleito nessa... Não, lá em Lá? São Domingos eu tive 79 votos. É cidade pequena, Sim. e por 130 votos talvez fosse eleito, seria eleito. Né? Aí retorno para Lauro de Freitas em 2009. Retorno para cá.
né? Aí foi como eu já falei aqui um pouco da história, né? Acabei, não estava mais correndo porque eu tive uma lesão grave, né, na época, no pubis, não tive como continuar. E aí fui participar, trabalhar com o meu cunhado atualmente, né, na área de construção civil. Aí comecei como ajudante de pedreiro, né, e depois passei a ser pedreiro. E nesse tempo, lá no Jaraguá, né, que é o meu reduto hoje principal, que eu tenho meus amigos ali, né, muitos amigos, Jânio, Nena, que eu também tenho uma polícia chamada Nena, né, lá no Jaraguá principalmente, quem conhece mais. Rapaz, só você agora aqui para você vir ser candidato para a eleição de 2012. Eu falei, rapaz, eu não, parceiro. Eu continuo na minha, irmão. Hoje eu estou casado, né? Hoje eu sou cristão. Não estava mais correndo, Não né? estava mais correndo, porque eu não era cristão até 2009, né? Eu hoje sou cristão, a família da minha esposa é uma família conservadora, né? Cristã. Eu estou nesse padrão agora aqui. A política, para mim, eu não sei se vai ser mais viável. Né? A pessoa, não, você. Eu falei, rapaz, pior, não tenho dinheiro para nada. Né? Estou trabalhando de ajudante de pedreiro. Olha que situação. Né? De um cara que teve uma fama. Eu tive fama no esporte. Sim. Né? Fama que eu digo no bom sentido, né? Sim. Né? Se Era destacou reconhecido. no seu Me esporte, Me destaquei, tive claro. bons momentos, cheguei no cenário. Foi premiado. Top, fui Sim, premiado. sim, sim. Né? E aí volta para ser ajudante de pedreiro. Né? Mas com dignidade, com honestidade, falando sempre a verdade. Claro. Vocês vão me pegar em algum discurso, em algum meio, até irritado, brigando. Mas pouca mentira, parceiro. Porque eu não estou aqui para aumentar tanto. Eu estou aqui para falar a realidade. Né? Aí o que acontece? Eu falei, rapaz, não. Aí cheguei em casa, falei com a esposa, né? Porque quando você casa, meu amigo, é um cônjuge, então Decisão conjunta. conjunta, né? Mas, Jânio, você na política, eu falei, não é o que eu tô querendo, não, minha filha. O pessoal tá me incentivando e tal. Era, vamos ver. Mas no fundo você queria. Queria, porque eu tinha sido candidato há pouco tempo, né? Então queria, de Você fato. queria em 2004, É. foi em 2008, Isso, 2012 foi natural. né? Mas só que aqui em Lauro eu tinha uma referência boa já e tal. Aí eu falei, e aí, o que você acha? Ele falou, Jânio, será que você vai ter voto? Eu falei, eu tenho o meu e o seu, pelo menos, eu acho. Vamos testar, né? Vamos testar, né? Vamos testar. Rapaz, e a comunidade do Jaraguá, aí eu cito nomes, Geovaldo, que foi um dos principais hoje, então, é até assessor nosso, né, o Geovaldo, mas foi um dos principais pessoas que me estimulou a voltar a ser candidato. E outros mais lá, né? E a partir daí a gente foi, né? Chamei a família, reuni, falou, ó, pessoal, assim, mas já você é vereador, não sei se você tem alguma expressão. Eu falei, ó, já tive, assim, lá no Jaraguá principalmente, pelo menos de algumas famílias no Jaraguá eu vou ter voto, né? Meu sogro não acreditava, já tá bem um ancião já, hoje ele tá com 80 e poucos anos já, quase 90, não acreditava. Mas no segundo momento que ele começou a ir no Jaraguá, que ele dava Começou a manutenção perceber. em máquina de costura, né? E andava muito nas casas das pessoas, né? E aí ele falou, rapaz, Tá ganhando corpo. lá no Jaraguá o pessoal fala muito bem de você. É. Eu falei, tá vendo o senhor, vovô? Quem chama ele de vovô. Tá vendo o senhor, vovô? Que eu falei que eu tenho um pouco de respaldo, né? Aí ele falou, não, tá bom. Eu sei que no meio da campanha, o meu sogro tava andando com o meu santinho no bolso. Aí, câmara eleitoral. Virou Câmara câmara eleitoral. Maravilha. Né? E assim, fomos para a eleição, né? O candidato foi o João Oliveira e Chico Franco. Você foi para qual partido? Eu fui pro PSL, PSL. né? E aí, de repente, junto com o Bebel, na época, Sim. né? Aí teve uma divisão, né? Já em cima da hora, praticamente. Aí veio o doutor Márcio e Bebel. Sim. Né? E aí foi uma confusão que teve na época aqui em Lauro, mas aí depois de umas conversas que houve na hora lá, né? Eu estava na base de Moema, que teve alguns vereadores, candidatos do PSL que ficou ainda, né? Sim. Teve uma certa divisão, Sim, acho que você sim, acompanhou sim, isso. Aí eu ia ficar do lado de João Oliveira, que eu tinha até uma relação próxima com o seu João. Mas enfim, houve uns contratempos lá, logo depois de uma reunião. Aí eu falei assim, olha, sabe de uma? Eu sou do partido PSL, eu vou ficar junto com o candidato a vice, que é do PSL. E aí ficou por ali, fiz a campanha, né, e tal. Tive 495 votos aqui em Lauro. Que em 2012 foi uma votação expressa, né? Muito boa. candidato a Difícil, vereador. né? Muitos candidatos a Uma vereadores. eleição difícil. Né? Eu fui o terceiro da chapa, que foi com Dona Augusta, que se elegeu. Marido do Ferro Velho, grande figura Isso. do município, já tinha sido o candidato, sempre teve boa votação, né, o marido. Né? E eu vim em terceiro, o segundo suplente. Só que aí, infelizmente, e aí eu tenho que falar, né? A política, muitas das vezes, ela é muito cruel. Quem chega no poder é cruel. E eu fui injustiçado pelo Bebel Carvalho e também o doutor Márcio, na ocasião. Eu fui injustiçado. Por quê? Porque
Bebel Carvalho, vice-prefeito pelo PSL. Jânio Corredor, primeiro candidato a vereador do partido. Era o mais votado do O partido. mais votado do PSL, depois do vice-prefeito. E, infelizmente, eu falo, não peço segredo, tenho falado constantemente na cidade, certo? Simplesmente não me deram atenção e só fizeram me usar na época. Inclusive, até o próprio emprego que eu tive, a vaga que eu tive, que eu fiquei os 3 anos brigando com o Bonfim, até num bom sentido, que Sim. passou a ser secretário de esporte. Isso. Né, na época. E doutor Márcio, eu falo também dele, porque ele chegou para mim, né, e falou assim, ó, Jânio, você quer ser diretor de esporte? Não tinha nem nomeado ainda. Mas na minha gestão foi onde a gente ficou, eu fiquei muito chateado na época, mas foi um estímulo, que eu vou falar qual foi o estímulo, foi dizer assim, ó, que no meu mandato, Márcio falando, que não teria, né, ninguém como diretor de departamento se não tivesse nível superior. Foi. Márcio falou isso para mim e eu tenho testemunha da época que ele falou isso. Eu baixei a cabeça, fiquei muito triste, porque o meu nome na época estava cogitado para ser diretor, pelo menos diretor de departamento de esportes, quem tem uma vivência grande, né? E na hora ele jogou esse balde de água fria para mim. Porque você não tinha o nível. Eu não tinha. Então foi o maior motivador de você fazer faculdade e se formar. Positivo. O mal que veio pro bem. Isso. Você fez uma Depois- limonada deste limão. Depois eu fui agradecer a ele ficou sem entender. Passado 3 semestres, eu já na faculdade, cheguei lá, né, pedi uma audiência, uma agenda com o prefeito, né, e aí esperei minha vez, né, e aí cheguei, Márcio, boa tarde, prefeito. Eu vim aqui só lhe agradecer. Ele levantou a cabeça assim, por quê? Eu falei, porque hoje eu estou cursando minha graduação em Educação Física, estou no 3º semestre. Muito obrigado e tchau. E fui-me embora. Até o dia de hoje. Aí eu vou lhe provocar um pouquinho. Você falou que você se chateou muito com o Bebel. E será que Bebel tinha de fato poder para lhe ajudar ou não lhe ajudar desse jeito? Ou você acha que Márcio não centralizava muito isso, essas decisões, essas atitudes não eram muito dele, não? Rapaz, ó, eu falo de Bebel também explicitamente pela questão. Ele simplesmente falou para mim assim, Jânio, candidato, vereador, né, sem mandato, não serve para nada. Voto sem mandato não serve para nada. Foi isso que ele me disse, porque eu tive 495 votos, que naquela época era muito voto também. Foi desrespeitoso, então. Ele falou isso para mim. Mas um que botou um fermentinho aí que virou um bolo, né? É. Você foi correr atrás de voto. Positivo, né? Então, assim, mas que eu falei aqui, né? A corrida, e hoje eu estar aqui é porque eu nunca desisti. Isso. Eu nunca desisti de querer ver a coisa acontecer, né? Então, o que acontece... Aí irmão? você não, nesse momento você não ficou no governo Márcio. Eu fiquei, por quê? 3 anos, né? Márcio, Bebel, depois que me falou isso, eu falei, pronto, Bebel, acabou pra gente aqui. E Bebel, aí eu respondo a você o seguinte, Bebel tinha liberdade naquela ocasião, como secretário de administração que ele era. Sim. Bebel empregou muita gente. E eu era do partido dele. Ele me conhece com relação com a família que eu tinha, Franco, de trabalho na farmácia Nossa Senhora de Lourdes, né? E infelizmente ele falou isso pra mim. Eu politicamente, né, sendo o mais votado do partido depois dele, e na questão política, né, que ele poderia assim, ó, Jânio, a cota que eu tenho do partido aqui é essa, ó, você vai ficar pelo menos com sua vaga mais uma aqui, pessoa. Tá valendo, que era o que a gente queria na época. Então é por isso que eu falo dele Não foi até... nem muito que você estava pedindo. Não. E eu falo sinceramente, até o dia de hoje, eu falo de Márcio Bebel. E volto aqui e falo aqui, ó, eu não quero E nem Bonfim? E o eu não secretário quero nem um Bonfim? bom dia desses 2 homens aqui em Lauro de E o Freitas. secretário Bonfim, como é que era a relação com ele? O trabalho com ele? Com o Bonfim foi uma relação bacana. Ney, que hoje trabalha com vocês aqui, Sim. ele viu muitas situações lá. E Bonfim simplesmente dizer pra mim, Jânio, calma, Jânio. Eu sei que você tá até certo, mas tenha calma. Tenha calma. Falei, Bonfim, não dá pra ter calma, não, Aí. Bonfim. Bonfim pedindo calma. Foi. Porque, né? Porque, Nem combina, né? Nem combina com o Bonfa. assim, ele me via, né, bem votado na época, e tendo pessoas na Sim, secretaria, sim. na ocasião, que não tinha nível superior e estava no espaço que eu poderia estar. Mas Bonfim foi muito amigo, como é meu amigo. Então Márcio falou que não teria diretor com nível sem nível superior, mas E ele depois acabou colocou. colocando. Foi.
colocou a pessoa que era diretor de esporte. Então, o que ele falou não se escreveu. Mas aí, parceiro, eu tenho que dizer, ó, aqui se faz, aqui se paga. Né? Vamos lá. Então, com o Bonfim foi uma relação muito boa. Que Bonfim falou assim, ó, Jânio, você é assessor técnico, né? Você entende do esporte, né? Eu falei, claro, me dê o que você quer, o regulamento de qualquer atividade esportiva aqui, que eu preparo o regulamento, de qualquer uma, né? Aí ele falou, então pronto, tá, fica aqui do meu lado. Então eu fiquei do lado de Bonfim. Então, inclusive a gente fez na época até alguns eventos esportivos. Fizemos torneio de futebol de campo, de base, fizemos um beach soccer também na praia. Tudo era limitado lá. Aí essa questão, né, da limitação, de liberação dos recursos, né, foi muito estreito. Mas eu tive assim, uma boa relação com o Bonfim e o mínimo possível criamos, inclusive, a primeira cuida da gente, que o slogan do prefeito na época, né, cuidado da gente. E aí a gente criou, até isso a gente teve esse cuidado. Mas só que foram por 3 anos. Depois de 3 anos, né, que eu concluí minha graduação, aí, parceiro, como tem um linguajar, eu fui pro pau com os caras, dela ele, né? mas aí o que acontece, ó? Fui pra cima e Bonfim falou, rapaz, os caras vão lhe demitir. Eu falei, Bonfim, não tem problema. Pode demitir, mas que de hoje em diante eu não paro mais de estar batendo na gestão. E fui até o último dia, fiquei ainda por 3 anos lá, né? Foi falando, criticando o que tinha que ser criticado, né? Politicamente. E aí, parceiro, Bonfim, Jânio, fica aqui, rapaz, que vai vir a nova eleição. Eu falei, não, fico mais não, parceiro, não fico mais não. Fico mais não, porque eu tenho vergonha na minha cara. Se eu tô falando aqui, pra mim já deu, vida que segue. E como é que você se posicionou na eleição de 2016? 2016. Como eu. Olha o que aconteceu. Eu estava no PL com PL não, no. PSL. Não, eu ia sair. Tinha saído. Do PSL e foi pro partido de Bonfim. Foi PPL. PPL. Era o PPL. Inclusive, eu fiquei sendo vice-presidente de Bonfim, rapaz. Sim. Né? E tal, participei até de uns eventos bacanas. Só que, de repente, eu tinha um tempo atrás participado de algumas reuniões políticas. E o pessoal me colocou como presidente provisório do PROS, quando estava iniciando o PROS no Brasil. E aí, de repente, estava já com o Bonfim, aí chegou um comunicado através de um e-mail que a comissão... Não, que a comissão provisória estava sendo com o meu nome e os nomes que eu tinha direcionado. Aí cheguei de Bonfim, que Bonfim é testemunha disso, não faço como alguns fazem. Cheguei na pessoa, Bonfim, ó, eu não vou poder ficar aqui. A decisão é minha, né, com o pessoal aqui. Eles falaram, mas Jânio, pai, fica aqui, que aqui você tem chance de se eleger vereador e que não sei o que, tal. Não, Bonfim, eu vou para lá tomar conta do partido. E de repente, né, fiquei no PROS. E no PROS, a gente preparou alguns nomes, estava eu, Israel Queixão, Amado, né, Júnior da Oficina, né, nós tínhamos um bloco, né, depois da eleição de 2012, que poderia, a gente até desses 4 nomes, né, organizando o partido, sair um vereador daquela ocasião. Só que aí, de repente, chegou por cima a estadual, e aí veio Fabrício Figueiredo, né, da Asabela na época, né, meu amigo, um cara bacana, conversou comigo, eu achei ele cavalheiro, né, conversou comigo, Jânio, a gente quer você no partido, você pode continuar. Ele é da estadual e eu municipal, né? Mas só que tem algumas coisas para a gente ajeitar aqui. Eu preciso ter alguns nomes no partido. Eu falei, ó, não sendo vereador de mandato, a gente segue o Baba, como ele mesmo fala, o Baba, né? Direitinho aí, até ver se a gente não consegue a gente mesmo fazer nosso gol. Só que no final, né, das contas, não foi isso que ocorreu. Né? A gente chegou até aí numa reunião com o deputado na época estadual, Isidório. Né, que estava para ir para o PROS, depois acabou nem indo para o PROS, e queria que tivesse um vereador, né, de mandato na ocasião, no partido. Eu falei, não, mano, lá a conjuntura que nós organizamos não é para ter vereador de mandato. É para fazer um mandato. É para fazer um mandato agora. Então assim, desse jeito não vai dar certo. Eu falei, então já que não vai dar certo, isso na sala do gabinete, no gabinete do deputado Isidório. Já que não vai dar certo, meu irmão, o partido não é de vocês, fiquem com o partido de vocês, que esse aqui, ó, o corredor, tá correndo. E aí fui-me embora, em meio à reunião ali, vida que segue, e aí fui pro PSL novamente. Voltou ao PSL. Voltei ao PSL, e aí me apresentaram O PSL lá tava com quem na época? Foi com Débora Reis. Débora Reis e tal, aí eu conversei uma conversa na época com Moema, né?
e que a gente, com o Márcio a gente não estava, Márcio nem veio à reeleição, e aí... Márcio foi... Ah, não, é Márcio, 2016. isso, foi. Márcio não foi para reeleição, aí foi apoiar depois Matheus Reis, mas só que aí eu não... Estava com Débora e apoiando Moema. Isso aí estava com Débora lá no PSL, e onde eu fui candidato em 2016. E em 2016 eu tive 850 votos, 849 Só votos. que régua crescendo. Só Voto cresceu. pra caramba. Né? E aí, beleza. Aí vem mais um impasse comigo, né? Bem votado, mas que, como o Bebel falou, o voto sem mandato não serve para nada. Tu, Bebel, tinha razão. Tinha razão. Quem mais Se só, cumpriu aí de novo. né? 849 votos. Moema não... O segundo mais votado do partido. Débora Reis eleita, a vereadora mais votada da Você era coligação. suplente dela. Era suplente, mas eu era segundo suplente na conjuntura. Sim. Porque Ah, foi PT-PSL. Isso, Né? Negão, primeiro suplente, o Hélio Negão, Sim. né? E eu, segundo suplente. E assim, mesmo assim, né? Eu fiquei ali, sabe, meu irmão, massacrado. Aí aquela questão, se foi pela a questão do executivo ou se foi pelo partido. Mas eu volto a dizer, o partido teve sua cota. E aí eu venho, tô na cota do partido. Que inclusive a prefeita Moema, em outros eventos, em outros momentos, ela sempre, como nós sabemos aqui no Lauro de Freitas, os partidos que alinhado com ela têm a sua cota de participação. Os partidos. Né? Então, no PSL, naquela ocasião, tinha cota. E a presidente era Débora. Débora Reis. É. Mas só que teve Mas você não estava na cota dela. Não. Aí teve um impasse maior, que também eu tenho que estar lembrando esse impasse aqui que ocorreu na época, que o então deputado estadual Manassés, né, o pai, ele quem tinha alinhado, né, o PSL aqui, inclusive eu fui com Débora Reis, na época, né, da organização aqui em Lauro, com o Manassés, e ficou, meu irmão, um impasse terrível, a disputa, uma briga depois, né, Débora Reis com o Manassés. É tanto que isso perdurou durante o mandato passado, dentro da Secretaria da Juventude. Uma parte era de Manassés. Porque o Felipe assumiu a Secretaria de Isso. E a outra parte era de Débora Reis. Jânio Corredor. A Secretaria de Juventude era dividida entre os dois? Dividida. E eu, Jânio Corredor, né, o segundo mais votado do partido, só tive a minha vaga de emprego. Mais uma vez. A minha vaga de emprego. Agora, Jânio, sua caminhada foi longa, né? Até chegar à vereança, até conseguir entrar na Casa Legislativa. Como é que você vê a sua evolução, né? Como político, como pessoa, 2004, 2008, até uma candidatura em outro município, até conseguir chegar. Acredito que seu sonho era aqui em Lauro de Freitas, né? A terra que você cresceu, que você tinha sua família. Isso mesmo. Como é que você vê a sua evolução? O que é que você acha que você aprendeu? E qual a diferença entre essas candidaturas? A gente sabe que nenhuma eleição é fácil, uma mais fácil que a outra. De vereador é a pior. É muito difícil. fato. Mas como é que você nota essa evolução em você e a mudança da política em Lauro de Freitas? Então, a nossa evolução é por alguns mecanismos que a gente sempre está colocando, né? E esse crescimento nosso. Se a gente for contar aqui, a primeira eleição que foi em 2008, né? Lá em São Domingo, um reduto pequeno de votos, Sim. tive 79. Mas você sempre teve uma crescente. Depois Sim. vim para 2012, Lauro de Freitas ampliou muito a população de votantes, já vim para quase 195. Eu atrelo, sabe o quê? A não desistir, né? Da questão do Sim. esporte, porque o atletismo A perseverança, é né? perseverança, é treinamento sozinho e tal, e vai. E aí tem momentos Vai que dá só, vontade de Você é você. É você. Só depende de você. Então tem essa prerrogativa de sempre você. se superando, Isso, né? Isso que eu lhe perguntei. eu chego a ficar até arrepiado agora aqui, a gente tá tocando nesse assunto, que de fato é muito árduo você correr sozinho, né, por um período longo. E assim, na política, eu não corri só. Né? Teve Você tinha pessoas. incentivadores. Tive sempre incentivadores. Mas a questão da nossa evolução na votação, principalmente, terminou uma eleição, eu não paro de trabalhar. Continua trabalhando. Eu continuo o trabalho, mesmo em pequena escala. Para vocês terem uma ideia, começou com o projeto, eu correndo, depois eu fazendo o Babinha dos meninos lá na época do Jaraguá, depois o Dia das Crianças, o Café do Dia das Mães, né? Aí veio hoje, atualmente, o projeto social Bom na Escola Pé na Bola, o Jaraguá, né? Que inclusive o Jaraguá revelou já garotos hoje que está no futebol, que pode ser profissional, um garoto de 14 anos, que começou com 8 aninhos no nosso projeto, hoje está com 14 jogando onde? no Atlético Mineiro. Opa! Bacana. Já Fala tem um destaque
Renovado? Já tem um ano lá no Atlético Mas Mineiro. foi o que foi uma peneira que fizeram? Não, a gente participando de um campeonato pelo Jaraguá, ele foi observado em campo, Olheiro. olheiro do Atlético Mineiro. Levou. E levou. Fabinho Carlos. Já tem um ano lá. E você já tinha o contato com o menino? Você não pode fazer contrato até os 15. Não. Mas É a difícil família, a não gente ter contrato. acredita, Sim. mas hoje nós temos um percentual já do Galo, Isso. do Atlético Sim, sim. Mineiro. Né? A Você família, é formador. Sim. por Você é ser formador. quem Tem descobridor, base. na verdade. Eu sou É. descobridor. Porque formador é o clube. Isso, é o clube. Né? Então, E o atleta se forma com 15 anos, né? A partir dos 15 aos 18. dos 14 ele já começa na. É isso. já É porque está dos 15, fazendo aos formação. 18, dos 15 aos 18 você tem aqueles 5% que fica do clube de formação. Dos 16. Dos 16, é depois dos 15. 16, 17 e 18. Isso. Aí, esse é o período que você faz Isso. aqueles 5% que o clube tem. Positivo. Então, ainda aqui nessa questão da nossa evolução, se dá isso. Né? Hoje nós temos uma média de 20 ações que a gente vem fazendo no dia a dia, né? Mês a mês, hoje é dentro do nosso mandato, mas que eu sempre fazia antes, dentro da minha possibilidade. Com ou sem mandato, sempre fiz e continuo fazendo. Então, por isso que a gente vem crescendo. Aí as pessoas hoje falam assim, Jânio, hoje você se reelege vereador? Eu não sei se vou me reeleger, mas eu tenho continuado o meu trabalho. Se antes, sem mandato, eu já fazia. Se eu dou continuidade, eu creio que a tendência é, pelo menos, no mínimo, eu me manter. Falar em reeleição, em 2020 você foi candidato pelo DEM, na base de Teobaldo, né? Positivo. Muitas pessoas se questionam, né? Às vezes falam por detrás, mas não tem a coragem de Isso. perguntar o porquê da mudança do DEM para o PT, assim, abruptamente. Não, É, mudança de o que direção. Você tava correndo para um lado e foi pro outro. Você tava correndo para o lado direito e foi pro lado esquerdo. A entrevista tá muito calma, bora começar a esquentar Vamos isso lá. aí. Ó, Isso é tem bom. pessoas que eu vejo assim no mundo político, como eu estou já há um bom tempo no mundo político. Aí tem alguns nomes que falam fogo amigo, né? Que eu vejo muito isso, mas eu tenho dito E esses Lauro de dias. Freitas E que eu forte nisso, eu né? não quero saber desse negócio de fogo amigo comigo. Eu não quero saber. Eu prefiro logo Deixa receber. de fogo. Eu prefiro logo ver o pau Fogo é pegar fogo, logo. fogo é fogo. Fogo é fogo, Eu tenho fogo dito, é é fogo e bala. É isso aí. Ser fogo e bala. Ou é ou não é. Isso. Né? E então o que acontece? Eu, ao longo do meu tempo, como eu falei aqui, ó, eu venho de projeto social, venho de humildade, sabe, meu irmão? O que eu tenho conquistado, eu volta para minha comunidade. O que eu tenho conquistado volta para minha comunidade. Possa ter certeza que quem está no dia a dia vê. Se eu compro um carro, não é para servir a mim. Eu tenho uma Dublô hoje. O que eu tenho de carro hoje é uma Dublô. Para ajudar o... Que está dentro do meu projeto, está na comunidade, que serve para a igreja, serve para funeral. Espaçosa, né? É o único carro que eu tenho meu nome hoje. É o único carro, eu uso hoje, eu não tenho receio de dizer nenhum. É o carro da Câmara. É o carro que eu tenho, que eu uso. Não é meu carro. O único carro que eu carro do tenho mandato. é o carro do mandato que voltou para a comunidade ou não voltou, que está dando atenção. Sim. Né? O meu recurso que eu tenho, o meu salário, né, de estar parlamentar, também volta para a comunidade, porque vira e mexe, quem sabe muito bem que a vida do vereador, ele é o quê? É um remédio, é um gás, Tira do é seu, sai né? do uma coisa, é bolso. outra, é uma alimentação, é uma cesta básica, isso é comum. Sai do bolso. Sai do bolso. Eu digo, sai do meu. Sim. Né? Então, voltando aqui à sua pergunta, Ari, né? O questionamento que existia na cidade, o porquê de Jânio bruscamente saiu do DEM, né? E foi para o PT. Você não fez nenhuma movimentação de ir pro meio, pai. Você já foi da direita pra esquerda. Papum. Vamos lá. Você foi correndo, né? Passou, Rapaz, eu passou pelo centrão aí numa Eu velocidade. só não cheguei a ser velocista, né? Mas eu era meio velocista e tal, né? Meio fundo e vida que segue. O que acontece? Eu sou um cara muito do social, né? Me comove. As Sim. pessoas, pô, gente, você é muito amor, você é muito coração. Mas eu tenho um histórico de família. A minha mãe não aguentava ver uma pessoa passando dificuldade, irmão. Mesmo a gente com dificuldade, mas sempre minha mãe estava ali ajudando as pessoas. Né? Esse é histórico da parte da minha mãe, inclusive, que já é falecida. Né? O que acontece, irmão? Aí eu tenho que tocar num assunto direto. Aí a resposta que eu tenho para dar. Não foi nada de questão política que teve articulação. Jânio, sai daqui, venha para aqui. Não. Um ponto que contribuiu. Houve a fusão. Primeiro ponto. DEM com PSL. Acabou com o DEM. Não foi eu que acabei com o DEM. A sigla. Pra virar união. Tô falando sigla, né? De sigla. Aí abriu uma janela. Abriu uma janela. Pronto, você podia pra onde você quisesse. E assim, ó, o que eu chamo a atenção aqui, ó. Ninguém da direção do partido
aqui em Lauro principalmente. Jânio Corredor, continua ou não no União? Vai para União Brasil ou não? Ninguém lhe procurou do partido? Não. Quem era o presidente do partido? Teobaldo. E do PSL na época? PSL, Na época da fusão? aqui em Era Lauro. Débora? Não. Não. Leide? No Débora? PSL, não estou nem lembrado quem foi essa última eleição aí. Enfim, mas houve um agravante antes. Sim. Ah, não, porque a Débora já tá... Viu? Antes dessa fusão, da questão da fusão. A fusão foi o pivô, né? Para eu Sim. sair, para continuar no União. Mas a polêmica foi Teobaldo, camarada que a gente respeita politicamente, né? Eu particularmente, eu não sou amigo de Teobaldo. Eu não sou amigo. Mas ele é meu conhecido. Fez campanha junto, você pediu voto pra sim, ele. ele é meu conhecido. Eu sei Você diferenciar. pediu voto pra ele? Pedi. Era difícil ou era fácil pedir um voto pra Teobaldo? Rapaz, na época, eu convenci através do meu discurso. Sabe? Eu convenci algumas Ia pessoas. muito pra rua. Né? Porque eu estava na rua, estava no dia a dia. Né? Então, o que acontece? Teobaldo tem a vida dele, eu tenho a minha, isso não vai mudar. Né? De repente, na época, na pandemia, eu assumi o mandato. Eu tenho que ser enfático nessa fala, né? Que foi um dos pivôs para eu sair, lá quando abriu a janela. O povo, meu irmão, que me conhece, da minha comunidade principalmente, que muitos que fazem trabalhos esporádico, né? Diário, não sei o quê, o pessoal ficou sem ir trabalhar. Principalmente quem trabalha em praia, não sei o quê, não tinha onde trabalhar. Veio muita fome. Na pandemia, né? Por causa da pandemia. Início de 2021, quando eu assumi o mandato. E aí o povo só me pedia a cesta básica, só me pedia comida, irmão. E o salário de vereador, a verba de gabinete, como todo mundo sabe, no meio da política, foi reduzida. De um valor, veio menos 10, foi reduzido. E aí, meu amigo, eu na oposição, e assim, eu tinha muitos amigos que, quando você apoia um vereador a primeira vez, você acha que é uma coisa, e o mandato não é tanto essas coisas que Tá as mais de pessoas oposição? pensam, e na oposição. E aí, sinceramente, depois de 3 meses, eu segurei comprando cesta básica, era 10, 15, 20 cesta básica no mês que eu cheguei a comprar, do meu salário. Pô, Jânio, só por isso eu falei sim, mas me agravou. Me agravou porque eu venho de uma família humilde, que eu passei fome. Então, eu não aguento ver uma pessoa, me sensibiliza. Né? Pô, Jânio, tô com fome, me arranja um dinheiro para comprar uma cesta básica ou um alimento. Tem gente que manda direto para mim. Ah, compre só 1 quilo de açúcar e um arroz que tá bom, me ajuda. Eu tenho feito isso. Né? De repente, eu ligo para Teobaldo. Né? Teobaldo, me ajude. E, sinceramente, a resposta de imediato foi negativa, bicho. De imediato. De imediato. Foi negativa. Ele não se comoveu. Não. Ele falou que Ele disse o que é você? Ele falou que ele não tinha como me ajudar mais naquele momento. Falei, mas Teobaldo, são famílias que eu estou ajudando. Eu tirei foto, fiz vídeo, eu comprando cesta básica, né, logo no mandato, nos mercados aí. Isso início de 2021. Sim, depois de 3 meses. Sim. Que eu tava. E ele simplesmente ele escreveu dizendo que não tinha condição. Depois que eu apaguei, que eu fiquei tão chateado, que eu apago muito minhas conversas do celular. Né? Enfim, irmão, foi isso que foi o pivô de tudo para que eu saísse do União Brasil. Foi depois de uma tratativa com ele. Porque assim, irmão, claro, ele me ajudou muito na minha campanha. Isso aí, sempre eu falei, e você sabe muito bem que você fez parte da campanha. Eu vesti a camisa de Teobaldo. Vesti a camisa. Porque nós fizemos um compromisso, ele honrou o compromisso dele, que ele é homem de honrar a palavra, ele assume os compromissos que faz, isso é o bom dele, certo? Mas o que me chocou, logo depois de eu estar no mandato, e aí ele falou assim, ó, falei, Teobaldo, a minha situação é essa, complicada, tá assim, tá assado, tal, Será tal. que ele não tava um pouco triste com a política, não? Tava Porque ele tinha triste, perdido irmão. o Porque ele tinha mandato, perdido. né? Perdido Tava, a mas eleição, assim, é. mas eu vejo de momentos tem que ter uma certa diferença de tratamento. até porque ele é o presidente do Uma partido, conversa, né? Ó, irmão, eu vou falar de uma polêmica aqui já, se der tempo ainda. Claro. Né? Pra Vai polêmica. dar. Pra polêmica, a gente pra estende até o polêmica, horário. a gente vai A gente ter um estende negócio até o ali, horário Que é do esporte, Sim. né? Dos últimos momentos aqui da cidade, né? E assim, irmão, eu sou uma pessoa que, no tocante, né, a sensibilidade das pessoas, no que seja de comida, irmão, eu vou brigar também. Tá certo. Vou brigar. Porque eu tenho dado, eu tenho contribuído.
Eu tenho mensagem aqui que eu mostro no celular aqui ainda, que ficou aqui, que tem. Que recentemente as pessoas me pedindo comida, irmão. E as pessoas esperavam isso de você, né? Contavam com você para comer. Vereador não é papel, como o próprio Tenóbio fala, que vereador não é para estar dando nada a ninguém. Pera aí, eu já discordo dele. Não é obrigado. Mas se você é sensível, você dá, você ajuda. E foi um momento do nosso país, né, durante a pandemia, que é uma coisa que não espera, é uma coisa Do imediata, mundo. é a fome. Foi o mundo. A fome O não mundo. espera. Foi o mundo. O mundo. A fome não Então, espera. o ponto principal, volta aqui sem problema nenhum, com tranquilidade e com retidão. O ponto principal de eu romper, né, com o grupo, que eu fui candidato a vereador, que me ajudou a me eleger vereador, que foi o grupo do DEM na ocasião, o grupo de Teobaldo, foi esse um dos pivôs. Mas por que do DEM direto pro PT? O que acontece? Abriu a janela 30 dias. Sim. Eu cheguei para meus assessores, principalmente o jurídico, e falei, galera, temos 30 dias para a gente decidir qual partido a gente vai. Porque do jeito que estava, onde estava complexo. Sim. Né? Mas vamos ver se tiver uma oportunidade, né, da gente dialogar com a base, né? Vamos para um partido da base. E isso a gente já vinha criando uma boa relação dentro da Câmara, que graças a Deus eu tenho uma boa relação dentro da Câmara. Isso é fazer política. Tenho, graças a Deus, muito boa. E a presidente da Câmara, Nádia Brito, também, que eu tenho hoje, inclusive uma visão dela muito bacana, do que muitos dizem, eu tenho. E quero já dizer aqui, ó, pense numa pessoa, para mim, honesta. É Nádia Brito, como gestora daquela Câmara. Maravilha. Isso aí eu falo por mim. Então foi ela que te conquistou para ir pro PT. E ela se sensibilizou e disse, porque eu sou um homem, mano, embora aqui e na rádio você tem que conversar muito às vezes, senão, né, você não progride. Com certeza. Né, no programa, pelo menos no programa de discussão, de jornalismo. Debate, Né? E eu fala. sou um cara, irmão, lá na Câmara, de pouca conversa. Lá eu sou de pouca conversa. Aí o que acontece? Nádia Brito, né, depois de alguns dias que a gente tomou posse, eu chegando lá na Câmara, aí me encontrei com ela. Ela falou assim, vereador Jânio, por que você não veio aqui no meu gabinete? Já tinha bem mais de um mês. Por que você ainda não veio no gabinete? Os vereadores novatos já vieram. Falei, minha presidente, não é o momento de eu ir aí ainda. Na hora certa eu chego. Porque eu não sou de muita conversa. E de fato, irmão, para alguns assuntos, para alguns meios, eu não sou de muita conversa. E aí ficou. Ela falou, não, mas vem, rapaz. Porque ela aqui... já sabia da situação que estava acontecendo? Não, isso foi um negócio de um mês antes, pô, 15 dias, que ela falou isso comigo, né? Eu fui com esse negócio com o Rompi, com o Teobaldo lá, foi depois de 3 meses, né? Sim. Então, o que acontece? Foi um dos pontos que eu me aproximei de Nádia, né? Da Câmara, assim, de Nádia, do PT até. Aí quando teve esse momento, né, que eu tive essa conversa com o Teobaldo, que não foi uma conversa muito elegante, mesmo por telefone, não foi, né, entre eu e ele, né, a gente falou mesmo, ele falou, você tem gente que a gente ajuda depois das costas. Eu falei, mas eu te ajudei também, não foi só eu que te... Então ele tava de chateado. fato, Sim. né? Tava Mas eu pedindo falei, voto irmão, pra ele sim, também. sim. não, eu não Agora, discordei do que ele, mas enfim, né? Mas o momento que eu busquei dele, né? Já depois de 3 meses, depois de 3 meses, não, depois de 5 meses, que a eleição foi em novembro, né? Eu procurei ele Sim. depois de 3 meses, né? E assim, irmão, eu sou muito verdadeiro também. O que ele tem não interessa, não é para ele dar. Sim. Mas para um certo momento, uma certa conjuntura, irmão, não vai fazer falta ele em momento, não, Naquele momento Pode da ajudar, né? não faria falta ele em momento algum. E aí Naide te deu essa atenção. Nádia não me deu nada assim físico. A atenção, Mas né? a atenção ela me deu. Aí depois que eu tive o problema, que eu falei, olha, Nádia, eu cheguei nela, falou, eu tive um bate-papo assim, tô fora de lá. Né? Aí foi de repente veio a questão da fusão, da gestão, da fusão do União Brasil. Eu falei, pronto, agora que ficou Abriu a melhor pra mim. janela. Vi a Abriu a janela, janela. deixa eu pular. Aí eu falei, então agora que tá aí. Aí 30 dias, os advogados, os meus juristas, eu falei assim, ó, fiquem atentos, porque a gente vai estar dialogando com alguns partidos. Eu já tinha dialogado, inclusive, com o Carluxo, né? Tinha conversado até com o pastor Edilson, né? Em um certo momento com relação. Isso. E ia conversar com mais alguns. Só que minha vida, irmão, é corrida, muito corrida. E eu dou atenção, Literalmente. eu dou mais atenção, como eu tenho falado, mais a meu projeto social, o esporte, cá fora, do que até mesmo a questão parlamentar dentro dos gabinetes. Eu sou muito pouco de gabinete. Né? De estar focado, não, o Jânio é vereador, está vereador, ele é político, então ele tem que ficar aqui resolvendo as coisas da política. Eu resolvo algumas coisas que dá. Então, de repente, né, teve um contratempo que foi, quando eu chego na Câmara, uma segunda-feira, último dia do prazo
Segundo, orientação de Zeca, que é um cancún aí da Câmara de Vereadores, Sim. né? Zeca, muito meu amigo, Sim. das antigas. Ele falou, vereador, você sabia que você só tem até hoje para você se filiar a algum partido? Eu tomei aquele choque. Na hora, eu falei, o que, Zeca? Como é? Eu falei, não, rapaz, hoje sua janela fecha hoje. E tal. Eu falei, não, Zeca, não sei o que. Veja aí. Aí eu subo direto pro meu gabinete. Quando eu chego lá conversando com o meu jurídico, e aí eu falei, rapaz, a situação assim, assim, assim. Jânio, e não sei o que, porque ele tava vendo que isso, aquilo, outro. Eu falei, não, tem que ver, irmão. Eu deixei vocês responsáveis por isso. Aí, foi. E aí, em poucos instantes, aí desci, tava na Câmara, falei, minha presidenta, minha situação é essa, essa e essa. E aí, Jânio, você tem preferência de algum partido? Falei, se tiver como vir para a base, eu venho para algum partido da base. Ela é testemunha disso. Falei, eu quero vir para algum partido da base, porque lá não dá para ficar mais. Né? Ela falou, peraí. Aí ela ligou, fez algumas ligações, e aí depois me retornaram a ligação do próprio pessoal do PT. Né? E aí falou, olha, suba aqui mesmo na sala da presidente, né, do gabinete de Night, né, que lá, né, tem um pessoal que vai estar lhe orientando para você ir já fazer sua filiação e tal, tal. Foi o que ocorreu. Foi dentro desse padrão que ocorreu a minha mudança brusca. Inclusive, de fato, na época a gente falou, rapaz, que coisa brusca. Né? Você está no DEM que concorreu às eleições, é eleito no partido, e hoje você está no PT, que foi o partido que concorreu diretamente, sim, que brigou. Ano que vem continua no PT? É uma com essa federação aí, essas vagas é uma aguerridas lá dentro? Uma pergunta que não se cala, né, dentro do próprio grupo que a gente está, né, dos meus amigos e pessoas externas, fala, Jânio, tá forte de lá, viu? Mas aí eu vou relembrar aqui a vocês uma coisa que antes da minha filiação no DEM, eu cheguei para Teobaldo e falei. E quando a gente bateu um papo, que a gente conversou para eu vir para a base dele, antes das eleições, eu falei assim, ó, no dia da filiação também no DEM, cheguei lá para assinar e tal, né, que eu já tinha conversado com ele que eu ia pro DEM, por alguma estratégia que tem da política, né, que eu aprendi um pouquinho, né? E aí eu falei, Teobaldo, vou no DEM e tal, tal. Eu falei, não, beleza. Aí no dia de assinar no DEM, quando eu chego lá, né, aí tá lá, Matheus Reis, não sei o que, o pessoal lá, tinha 3 partidos, PV, DEM e PSDB. Aí ele falou assim, olha, o PV eu não lhe aconselho muito ir não, porque não sei lá se eleger um é difícil. O PSDB pode elege um, podendo eleger o 2. E tava doutor Emanuel, que era vereador na época, né, e tal. E os nomes eu vi, só tinha doutor Emanuel. Mas só, irmão, que tinha um que eu tive um perrengue, na época também. Eu tive alguns perrengues lá de Freitas, né, na gestão ainda de Márcio. Eu fui com o doutor, um médico que era vereador, doutor Emanuel. Doutor Emanuel. Né? E tive uns perrengues com ele. Eu falei, não, com esse homem eu não quero nem estar perto dele também. Deixa ele se acabar sozinho lá no PSDB, porque eu posso estar eleito e aí dar moral a ele ter uma boa votação e levantar ele. Ou então ele ficar na minha frente, sei lá. Enfim. Eu falei, ó, Teobaldo, lá não dá não. Eu só vou pro DEM. Quando eu falei que só ia pro DEM, né, que era previamente acertado, ele falou, mas rapaz, o DEM tá muito forte, porque tem Coca, não sei como, 1.600 votos, e não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu falei, parceiro, é o seguinte, se eu tiver que perder a eleição, aí eu fui ousado, mas num bom sentido, eu vou perder no meio dos fortes. Se você tá dizendo que lá só tem gente forte, então é pra lá que eu vou. E fui. E aí ele falou, não, peraí, assina logo, dá essa ficha pra esse homem assinar logo aí. Eu falei, eu só vou se for pro DEM. E aí assinei lá na hora, e aí, né, fomos pra campanha, não fiquei em cima do muro. Vesti a camisa, fiz o planejamento da minha campanha, e todos os eventos que eu fazia, que eu fiz, ele era informado. Teve até uns que ele deixou de ir. E badalou. Todos os meus eventos badalaram. Todos. Foi badalado. 1.073 votos. Maravilha. Fui o segundo mais votado do DEM. E como foi essa receptividade de você dentro do PT? Aí você entrou de última hora na janela, e aí como foi a notícia de que Jânio Corredor estava no PT? Isso eu falo das pessoas internas no PT. Como é que você foi recebido? Então, o Jones Carvalho, que é o atual presidente, antes até de eu ir para o PT, né, de estar nessa... já sabia que tinha a janela. Antes da janela, ou foi depois da janela, né, ele teve uma conversa comigo.
Então eu falei, ó, se o presidente veio conversar comigo, acho que foi na época das eleições, né, de deputado, né? Então ele conversou comigo tal, e amaciou, queria ver se era possível, se não era. Eu falei, não, vamos estar conversando, né? Aí de repente foi quando abriu a janela, né? E aí eu percebi que tinha uma meia porta para mim entrar. Abriu a brecha da porta e você passou. E assim, na hora teve um bate-papo que eu aguardei, não foi de imediato. Tipo, aguardei assim, tipo, eu cheguei de manhã por volta de umas 9 horas, 9h30 na Câmara. Zeca me informa, eu corro mais uma vez, né? E aí chego na presidência e falo com a presidente Naide que eu precisava estar em algum partido naquele momento. E aí as ligações ocorreram na hora, inclusive para o pessoal do PT, né? Que depois eu fiquei sabendo que houve ligação para alguns, até que já estão lá dentro do PT. E aí disse, não, o Jânio é tranquilo. Pode deixar vir. Aí Rafa, foi que bota aquela ocorreu. foguinho ali. Bota aquele foguinho, bota o negócio pra Dessa pegar vez fogo ele aí, até porque o negócio tá avisou. muito tranquilo. Lá vem. Tá calmo demais, né? E assim a gente conseguiu hoje estar no PT e digo mais a vocês, eu não tenho nenhum receio de falar e não tenho receio de estar no PT e continuar no PT. E até onde eu cheguei, né, foi Deus que me abençoou, Deus que tem me honrado, né, eu creio que eu estou fazendo por onde, e como tem um ditado às vezes, ó, quem quiser que lute, que eu estou lutando. Quem quiser que lute. E como é que tá o esporte na cidade? Então, é um tocante nesse momento, Paulo, que eu não posso me furtar de botar uma lenhazinha nessa fogueira. Bote aí que Fogo tá pegando aí, ó. fogo. Bote aí que tá Bote pegando algo fogo. aí que sobe Bote aí mais. que tá pegando fogo. Aí eu vou falar o seguinte, ó, uma das primeiras pautas deste vereador aqui, né, foi pedir, né, ao executivo que mande o projeto de lei, né, para a Câmara da criação do Conselho e do Fundo Municipal de Esportes, que é um Lá mecanismo, no começo do mandato. foi no início do mandato, que por aí eu creio que nós iríamos ter, né, um esporte de verdade na cidade. Porque, de fato, de direito, como já vivemos aqui no município, eu falo sem medo, sem ter medo de errar, né, independente do que vão falar, né, que foi o meu primeiro discurso quando eu tomei posse, que eu falei, enquanto eu estivesse vereador nessa Câmara, que o esporte é minha principal bandeira e ninguém vai me calar em eu estar defendendo o esporte. E assim eu sigo na Câmara, né? Então, até hoje, não tive resposta. Já tive algumas reuniões, depois, inclusive, que eu estou na base, né, diretamente com a prefeita, já sugeri a ela, pessoalmente, né, que ela mande esse projeto para a Câmara. Que ela vai sair daqui mais 1 ano e meio, vai aumentar o legado dela na cidade. Olha que coisa boa, vereador Jânio, tá? Eu falei isso para ela. Prefeita, a senhora tem um grande legado na cidade, político. Aumente seu legado na cidade com o esporte. Ela parou, mas Jânio, mas o esporte tem acontecido. Falei, tem acontecido, mas da forma que a população aguarda, não tem acontecido. E só vai acontecer melhor, prefeita, se a senhora mandar para a Câmara o Conselho e também o Fundo Municipal de Esporte. Porque não adianta ter o Conselho e não ter o Fundo. Sim. E nossa cidade, como eu falei recentemente, na última sessão desse semestre, nós somos a 7ª economia do estado da Bahia. Somos a 6ª cidade maior em número de habitantes. Então, não é por falta de recurso. Tem que organizar o recurso. 1 bilhão por ano, né? Em média, agora. Imagina. Jânio, você está aí falando, né, da política aqui de Lauro de Freitas. Fala pra gente como é que você viu a cassação da vereadora Débora Regis, e hoje a gente já teve a notícia, né, dessa suspensão, então tá aguardando para ver como é que vai ser. O que é que você achou dessa cassação? Qual é a sua opinião sobre? Por questão dessa cassação de Débora Regis, o que depois eu fui analisando o que veio à tona foi por questão da eleição lá atrás. Sim. Né? Foram alguns partidos, né, que fez a denúncia. Sim, PSB. Não, foram 3 partidos. 3 partidos? Foram 3 partidos, não foi só o PSB, não. Foram segundo. Mas esse O julgado. processo Só subiu foi o do PSB. Mas Esse aí. tudo bem. que tá sendo Sim, julgado. São 3 alguns denúncias. processos. 3 denúncias, a que foi julgada foi a do PSB. A que foi julgada foi o PSB. Então, quanto a essa questão de Débora Reis, como foi questão eleitoreira,
eu fico até um pouco afastado em estar fazendo muitos comentários, porque, no meu entendimento, compete a ela provar, já que ela, né, O que foi, o que não foi, né? que foi mencionada, né, através da que é justiça, Sim. né? Então cabe a ela, né, se defender lá na justiça, né, se ela tiver ainda a oportunidade, né, e provar que ela realmente não cometeu isso que estão dizendo, que aí é entre a justiça e ela e o mandato e o jurídico dela, né? Mas eu quero falar de outra situação com referência a cassações futuras, inclusive. Pode virar moda, né? Pode. Mas por um detalhe. Tenho dito, ó, não sou bom, porque para mim bom é Deus. Só existe um bom, é Deus. Eu não tenho poder nenhum. Quem tem poder é Deus. Mas tem alguns que se acham nessa terra poderosos. E quem se acha que é poderoso cai. Sim. Tem essa questão, né? E assim, ó. Essa questão de Débora, eu vejo um lado mais jurídico, justiça eleitoral, processual. Mas o que está ocorrendo em nossa Câmara de Vereadores, nos dias de hoje, eu entendo como ofensa ao ser humano, em alguns discursos. E eu já falei e torno a repetir. Na hora que chegar na Câmara, por questões de decoro parlamentar, e a Comissão de Ética apresentar algum projeto lá de cassação, pode ser quem seja, eu já falei, da base, pode ser da oposição. E a gente analisar, e baseado nos fatos que a gente tem visto que ocorre dentro daquela Câmara, né, de alguns parlamentares, né, de abuso, eu vejo abuso com a falta de respeito ao ser humano, às pessoas. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, uma coisa que eu aprendi na vida, né, um homem tem que respeitar o outro. E não tá tendo esse respeito? Não tem. Nas falas, no discurso, irmão. Por mais que você... Quem é esse vereador? O vereador tem nome, que todo mundo sabe. A cidade e o Brasil, a Bahia, todo mundo sabe. Então ele pode ser o próximo a ser caçado? Rapaz, pode. Pode ser caçado. Por discursos desrespeitosos. Você disse que ultrapassa a política. Eu creio que sim. Por não ter essa unidade dentro da casa, por estar quebrando esse decoro, você acha que ele pode, de fato... Pode. Seus colegas falam isso normalmente na casa? Sim, falam. Há comentários. Falam. E se tem um que não desrespeitando aos colegas, mas eu falo sempre, independente de quem seja, se chegar, né, algum projeto de lei lá para cassação de vereador de mandato, de pedido, o primeiro voto, se puder, que tem a ordem lá, mas se puder ser o primeiro é o meu. Agora, Jânio, eu vou botar mais um foguinho. Agora, Na abertura dos trabalhos legislativos desse ano 2023, a prefeita foi duramente atacada. Duramente atacada. E eu não vi nenhum vereador de mandato defender a prefeita. Nenhum. Tinha secretário, tinha vice-prefeito, tinha todo mundo lá. Não vi ninguém abrir um discurso, abrir na frente lá, na abertura dos trabalhos da Câmara. Ninguém defendeu a prefeita. Ficou Naquele momento teve quebra de decoro. Naquele momento teve quebra de decoro e todo mundo se calou. Uma semana depois que vieram umas notas de repúdio. Eu digo, gente, depois do cavalo selado já andou, entendeu? Então, Ari, ó, como eu falei, eu sou homem de pouca conversa. Pouco você vai ouvir lá de alguns vereadores, pô, a gente anda na sala de A, na sala de B, na sala de C. Não. É como eu tô dizendo aqui, ó, se chegar pra mim, né, eu vendo os anais que vêm a chegar lá, e eu, do meu modo, porque assim, irmão, ela tava no momento, ela se defendeu. Mas ela sozinha. Mas aí, como eu disse outro dia, Você chegou a ver os vídeos depois? Os vídeos não, mas eu tava presente na sessão. Sim, mas assim, é muito mais impactante. A imagem é dura. Sim. Quando você vê o vídeo depois... Porque ela tava sozinha se defendendo. E ela deu uma bancada, né? Mas é isso, como eu já cheguei a dizer em certa reunião. Tem gente que tem que defender mais a senhora prefeita. Isso. Imagine, eu já fiz uma coisa brusca, como a gente tá falando aqui. Saio do DEM e venho pro PT. Sim. Jânio Corredor é o caçulinha hoje da base. Né, naquele momento, é o caçulinha da base. Aí Jânio vai tomar a frente de quem já está para defender? Sim.
Tinha uma fila para defender ali. Tem. Eu disse uma isso à fila e você não estava na frente prefeita. da Eu fila. aqui, ó, eu disse à prefeita, porque ela fez alguns questionamentos. Que ela não é defendida na casa. E eu disse, ó, tem mais pessoas que poderiam defender a senhora. Agora, eu me defendo. Ela chegou a perguntar por que nem nós mesmos vereadores se defendia. E eu falei, epa, eu me defendo. Que, inclusive, eu tive até problema com o próprio vereador Tenóbio. Eu tive problema no início do mandato. A gente ainda estava no DEM. Eu tive problema. Porque ele faz os ataques, é papel dele, ele faça como ele queira, né? E teve uma situação que eu não estava numa votação, que foi uma das votações polêmicas que teve na Câmara no início do mandato, que foi dos tablets, do CPI dos tablets. Sim. Né? E lá eu não estava naquele momento. E aí, no final, né, do dia, ele lançou na rede social lá os cards com a foto dos vereadores. E no meu ainda um fato interessante que ele colocou. Ó, eu não estava presente na votação. E aí ele botou assim, ó, esse correu. Aconteceu isso. Então, mano, eu tomei minhas providências. E então, assim, eu fui e conversei com ele, mas não conversei tão elegante. Já tem um negocinho aí pessoal. É. Só que... Já perpassou a Foi. política, né? Foi. Conversei com ele não elegante, e aí vida que seguiu, e depois a gente até ultimamente normalizou, porque eu disse, ó, parceiro... Toda normal. Não, normalizamos. Foi logo em seguida. pessoalmente essa conversa? Foi. Você disse o que a ele? Eu disse a ele, não, é o seguinte, parceiro, você não é mais homem para ter meu bom dia. Porque da forma que você fez comigo, certo? Eu não estava nem presente na sessão, e na hora da votação, e você usa a minha imagem e ainda bota que eu corri, que esse correu. Ele usa da forma que ele quer, certo? Mas só que ele, naquele momento, eu me senti, né, prejudicado, de certa forma. Sim, sim. Embora o vereador, ele está sujeito a tudo, ao parlamento, ali está sujeito a tudo. Mas usar a imagem de uma coisa que você não participou, eu fui nesse tocante, que ele usou a minha imagem de uma situação que eu não participei. Ele poderia até usar numa legenda, o vereador Jânio Corredor correu. Mas usar a minha imagem de um momento que eu não presenciei, então eu fui pra cima dele. Aí foi quando eu disse ao prefeito, ó, eu me defendo lá dentro. Se eles não se defendem, lá contra Tenóbio, paciência, mas eu me defendo. E para defender a senhora lá, tem mais gente que pode defender. Agora ela cobrou essa defesa Cobrou. dos Ela cobrou, aliados dela? Juntou Ela cobrou. todo mundo e Estavam em reunião de base, né, e foi cobrado. Né? Então, é dessa forma. E por que você acha que seus colegas não se manifestam em defesa quando acontece Ó, episódios como esse que a Ari falou? cada um, né, tem a sua forma de agir. Aí, assim, como eu disse, eu respondo por mim, né, e eu tomo minhas decisões, como eu tenho falado ultimamente, quando tomo minhas decisões, eu mesmo sofro o ônus e o bônus. Certo? Então, assim, certeza. cada parlamentar ele tem seu direito, né, de agir como ele queira, né? Então, assim, eu não posso nem dizer a você nesse momento... Cada um tem sua né, forma, né, sua de forma atuar. de atuar, né? Porque, assim, tem uma prerrogativa que eu ouço. Porque cassação é uma coisa muito complexa. Sim, se deu motivo. Nós vivemos em um país, né, onde está havendo muitas cassações. Sim. Por coisas, às vezes, que a justiça lá está fazendo, que muitos dizem que isso é absurdo. E então, o que E acontece... pedir conselho de ética não quer dizer que vai levar a cassação. É só para se discutir aquilo, para que aquilo não se repita. Porque assim, irmão, como eu falei aqui, ó, o respeito ao homem, como a gente vem de berço isso, né, tem que se ter. E nosso colega Tenóbio, infelizmente, tem hora que eu acho que ele ultrapassa o limite. Aí depois vem com as conversas, como foi do último problema que teve, Qual? com o Elton Negão, Sim. né, dele usar aquele termo de descarado, que depois vem usando dicionário, mas todo mundo entende, irmão. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, quando, vamos supor, uma pessoa comum, quer dizer, o vereador não é uma pessoa comum, mas não é. Eu vejo um vereador como uma pessoa comum. Sim. Só que ele tem alguns afazeres que você, cidadão, não tem. Mas é a mesma pessoa. Aí eu chego na rua, você é descarado. Aí eu chego na Câmara, você é descarado. Qual é a diferença do descarado? A intenção, você está falando, né? Qual é? Qual é a diferença? Para mim, é a mesma coisa. Aí essa palavra descarado, né?
nós que estamos hoje. Agora diz que ele tem mania de atacar no on e no off, ele vai e pede desculpa, é verdade? Positivo. Porque comigo aconteceu isso. Depois da situação que ocorreu entre eu e ele no corredor, né? Sim. Lá na época, que eu falei ele mesmo que me esquecesse, naquele momento ali, que não tinha mais... Você chegou a se exaltar? Me exaltei, falei assim, ó, pô, você não é mais homem de ter meu bom dia, a partir de hoje. Aí ele ficou, ainda quis alterar mais as coisas. Eu falei, rapaz, eu já disse a você que acabou aqui pra gente, né? Aí a gente saindo, né? Depois, passado um tempo, no evento que teve aqui em Lauro, tava lá todo mundo, Totinho, inclusive, na época ainda era assessor dele, né? E aí, o pessoal lá, que graças a Deus eu sou uma pessoa muito conhecida também aqui na cidade, e no evento, várias pessoas vinham me cumprimentar, o Tenóbio tava, que foi um evento que tinha participação de vereadores, né? E aí, ele depois deu uma voltinha, chegou até em mim, porque assim, ó, também o Tenóbio, nós temos uma relação não de amizade, mas uma relação de conhecimento lá da comunidade do Jardim Jaraguá, que quando eu morava lá, na época também, ele morou uma época no Jaraguá. Na época de mais jovem, de adolescente. Sim. Então, tem uma aproximação de lá. Depois veio e pediu desculpa. Pô, Jânio, me desculpa, que não sei o quê. A gente se conhece de muito tempo, que não sei o quê, tal. Enfim. Né? Então, ele tem isso também. Né? E com o Negão também teve isso. Depois do cara, sinceramente, me chamar de descarado naquela hora ali e vem pra cá conversando no meu ouvido, ô irmão, deixa pra outra hora. E é nesse ritmo que essa Rapaz, corrida vai chegando ao final. Deixa eu Mas fazer eu não só mais fa- uma pergunta. mas eu eu quero não saber sua bomba que você disse que Mas é um não, negócio tá. do esporte. Eu quero te Manda fazer uma bomba. pergunta. A gente teve o evento agora do 2 de julho, né? Um evento importante. Você, como A chama, esportista, como atleta, você carregou a chama. Eu soube que você ficou um pouco chateado com alguma coisa. Conte aí pra gente. Então, assim que eu fiquei sabendo que a questão do fogo simbólico ia passar em nossa cidade, porque a cidade hoje de Lauro de Freitas, né, entrou, né, para o histórico, né, das cidades do Recôncavo e tal, Foi que antes não reconhecido. estava, né, então eu achei interessante. Eu que tenho 32 anos nessa cidade, né, então agora, nessa primeira vez, e eu por ter um legado no esporte, assim que eu fiquei sabendo, eu falei, não, eu tenho que estar participando, né, para carregar essa tocha, tenho que estar lá Sim, segurando também importante. para poder estar prestigiando, né, e eu também ser relembrado, ó, de fato, ali, ó, Jânio Corredor, Momento histórico. momento claro. histórico, Cultural da né, nossa cidade. muito bacana. Aí, beleza, eu fui procurar procurei outro, e depois de uma reunião que teve, que foi até lá no terminal turístico, uma audiência pública. Sim. Aí eu peguei e falei comigo assim com alguns amigos, rapaz, ó, vê que dia é hoje, que eu vou ver se vão me ligar para me convidar para participar da corrida do Fogo Simbólico. Esperei uma semana, nada. Depois do negócio, né, da audiência. Aí eu cheguei em Nádia, esse negócio do Fogo Simbólico aí. Ah, Jânio, quem tá na frente é não sei quem. Aí eu falei, aí, ela falou assim, ó, vai ter uma reunião amanhã, vá lá na reunião. Aí eu fui pra reunião, no CAUF. Quando eu chego lá na reunião, aí fiquei na minha, que não sei o quê, aí eu falei, pessoal, um detalhe aqui, ó, eu quero participar do Fogo Simbólico e também tem outro nome que eu quero indicar também, que é a Pro Marisete, professora Marisete. Nós somos um dos pioneiros na corrida de rua aqui da Bahia. Aí Márcio Wesley, irmão de Duzinho, falou, não, Jânio, o seu nome de Marisete já estava, né, aqui pra gente convidar. Eu falei, pô, parceiro, mas né, já era para ter convidado. Mas, enfim, teve um certo burburinho, Ruídos, né, Sim. mas logo me acalmaram com a participação, né, no Fogo Simbólico. Né, e foi bacana, né, fizemos um percurso de 4 quilômetros, saindo do CAUF até ali a estação aeroporto, né, foi muito Relembrou a bacana. corrida. Rapaz, foi muito bom. Na rua aí, naquele trotezinho, Maravilha. né, foi maravilha mesmo. Até me estimulou a voltar a dar voltar a treinar. uns trotezinhos, É, umas isso é corridinhas bacanas, né? E aí a gente tá, né, otimista, né, com esse sucesso que foi, né, o Fogo Simbólico da nossa cidade. Pra fechar aí, nos conte essa bomba. Então, como a gente falou aqui do esporte que vem me acompanhando há muitos anos, tanto na organização de eventos também, tanto da nossa comunidade, né, na gestão, né, de outros prefeitos aqui no município. Então, a gente tem uma vivência grande. E com o futebol também. Né? Embora eu dê uma ênfase maior, me aproximei no futebol pouco tempo, assim, com Sim. futebol profissional. O que acontece? Competições, o Jaraguá, que é o nosso time de competição, inclusive tem participado de eventos até de nível internacional, que é o Brasileirinho
uma competição que acontece em Minas Gerais, né, que tem equipes até de outros países, como foi esse ano que a gente participou, né, do Brasileirão com nossa categoria Sub-15, né? E o que acontece? O ano passado participamos até do Campeonato Brasileiro de Futsal, onde o Jaraguá é atual vice-campeão brasileiro, que foi lá no Rio Grande do Sul, com a categoria Sub-13. Então nós temos atletas hoje aqui, bem qualificados. Nós disputamos várias competições aqui na Bahia, né? Aqui em Lauro de Freitas, nós temos algumas categorias que são atuais campeãs do ano passado, né? Então nós temos um histórico muito bom com alguns garotos nossos dessa categoria Sub-15. Temos 2 garotos hoje que estão jogando pela Unib, que é muito bacana, aí vocês estão desde o ano passado Sim. lá, que mais saiu do nosso projeto. Como eu falei, tem um Guilherme que está lá no Atlético Mineiro, tem um Yuri de 16 anos que está em avaliação técnica no América Mineiro, mas vem agora a Copa 2 de Julho, que está acontecendo na Bahia, uma competição de nível até internacional também, Sim. essa Copa 2 de Julho. Só que antes teve a Metropolitana, a Copa Metropolitana, que é com as equipes daqui da região metropolitana, convidados e tal. Cláudio de Freitas participou. Como nós temos uma equipe bacana, na competição, eu também sou muito franco, né? E tenho que falar também nessa parte, na Metropolitana, o Jaraguá não cedeu atletas para essa seleção da de Lauro, porque eu estava com 2 compromissos. Um foi na cidade de Santa Inês, com essa categoria, no futsal, e outra foi essa mesma competição aqui, essa Metropolitana, mas o Jaraguá está buscando novos horizontes, no futebol também profissional, porque eu tenho investido, e eu digo mais, ó, nunca me deram uma bola aqui em Lauro de Freitas. Dificilmente. Tá falando do secretário de esporte. Também. Dessa gestão. Você Uma é vereador bola da sequer. base. É vereador. Sabe? Agora tá aí para poder conseguir material. Agora, não só para o Jaraguá, mas para as escolinhas aqui e tal. Já começou, deram já os uniformes agora aí, mas já agora 2 anos e meio. Aí, mas a polêmica maior é que tem. Eu falei que ia expor, eu falei com ele que eu ia expor ele, que é o senhor Canidé. Canidé. Ele é um pouco conhecido aqui de gestão, de Lauro de Freitas. Né? Por que eu estou expondo esse Canidé? A competição 2 de julho, ele disse para mim que tinha conseguido a vaga para a seleção de Lauro de Freitas. Porque Lauro de Freitas, depois da Metropolitana, não teve um índice técnico para ir. E aí, assim ele me disse que ele ia conseguir uma vaga para Lauro de Freitas. E aí essa vaga apareceu. Mas o secretário de esporte, o Wilson, me disse que não foi só o Canidé. É uma parceria, é uma conjuntura que tem, né, que a Sudesb, inclusive é do pessoal do PCdoB, né? Então houve toda uma movimentação daqui da secretaria, do município, né, com a Sudesb para poder garantir a vaga. E Lauro de Freitas é sede no município dessa Copa 2 de Julho. Bacana. Só que aí teve, né, dessa 2 de julho, a convocação dos atletas do município. Eu cedi nessa competição, como eu tinha orientado o pessoal que não ia ter como ceder os garotos, né, em nenhuma competição, mas que nessa 2 de julho estariam à disposição os principais atletas nossos. E assim nós fizemos. Inclusive nós temos aqui até um rapaz que trabalha comigo no meu projeto, que eu direcionei ele para dar o apoio na seleção de Lauro de Freitas, que ele sempre faz isso. E mesmo assim não valeu, né, credibilidade nenhuma para o nosso projeto. Que o senhor Canidé simplesmente ele falou para mim, né, que ele não tinha nada a ver com a relação, né, dos atletas convocados, foi o que ele me disse no primeiro momento. Só que ele pede a Jacuipense, que tem uma base bacana, que é um clube, sim, ali no ET, convida acho que 10 atletas da Jacuipense e convida mais 8 do Vitória para jogar o campeonato. Para vir disputar essa competição. Teve uma avaliação técnica na quarta-feira. Eu estava lá. O seu Canidé também estava. Na beira do campo, do lado do treinador. E com os meninos do Vitória lá. E foi quem mais fez o treino. Que eu estava lá e vi. E simplesmente, de 30 atletas que foi pré-selecionado, mais 20 que estão vestindo a camisa no momento, e 10 ficam na suplência. Sim. Né? Nesses de 30, só tem 13, se eu não me engano, que é de Lauro de Freitas, e tem entre os 20, eu não sei exatamente, mas enfim, o que acontece?
o seu Canindé veio para cá me dizer que ele não teve nenhuma influência, nenhuma relação com a formação da base, né, dessa seleção. E aí você vai no estádio amanhã, que vai jogar contra o Palmeiras amanhã. Pelo menos 7 ou 6 atletas em campo, não é de Lauro de Freitas. E aí... Então a seleção não é de Lauro de Freitas? Não tem atleta Pois de Lauro é, de Freitas, não é eu seleção de fiz Lauro de um Freitas? discurso na Câmara na sexta-feira, inclusive, depois que teve umas polêmicas grandes entre os bastidores, né? E o próprio secretário me acalmou, porque eu ia discursar, inclusive, o que eu falei aqui agora desse Canindé, eu ia falar era no plenário, na sexta-feira. Só não falei porque o secretário isso me pediu, certo? E que ia ver se resolveu o problema. Mas eu aguardei, só que não resolveu. Hoje ele veio até me pedir desculpa, Wilson, porque não conseguiu resolver o problema. Que eu sabia que não ia resolver, porque a inscrição tem limite. Eu tenho participado de grandes campeonatos, né? E a data limite de inscrição, quando encerra, acabou. E aí o que acontece? Ó, hoje, né, a seleção de Lauro Freitas está aí. E aí eu mandei meu vídeo que foi postado, né, da última sessão, falando do esporte, né, eu defendendo, e não critiquei no momento. O pessoal aí botou lá um comentário. Eu concordo com sua fala, mas só que a seleção de Lauro de Freitas, certo? Não tem só o atleta daqui da cidade. Tipo assim. Dureza. É? É difícil. Então, essa é uma polêmica que eu fiz, né, e fiz questão de trazer hoje para cá, né, no sentido de que o cara fala uma coisa e faz outra. Mas eu acho que a implantação do conselho vai ajudar muito nisso. Eu tenho certeza também. Uma das pautas é para impedir realmente, de fato, que pessoas, né, que estão no poder e gerenciando pastas. Queiram mandar e passar por cima de todo mundo, Pois né? é. E aí o conselho é importante para poder dirimir todas essas Positivo, concordo plenamente. essas ações que são tomadas. Meus amigos, e aí? Mais alguma Rapaz, pergunta? Mais alguma O pergunta? homem, olha, Ele o homem chegou, É. falou, a gente ficou não aqui. prometeu ó. nada, entregou tudo. Não prometeu nada, mas entregou Pois tudo. é, Jânio, muito Amigos, obrigado. viu? Suas considerações finais, muito obrigado por você ter. Então, Paulo, para mim que é uma grande satisfação, um prazer enorme, né, estar aqui falando com vocês, também aos telespectadores, né, desse baluarte que é a Liga da Política, que tem sido um sucesso, tem chegado, né, nas redes sociais, né, com muita ênfase e aplauso, né, e eu agradeço mesmo, né, porque daqui a pouco eu que vou estar aí também, né. Com E certeza. assim, cara, é muito bacana esse trabalho de vocês, né? Só tende a trazer a verdade, só tende a trazer quem se achar, né? Depois dessa minha, inclusive, conversa com vocês aqui, quem se achar que eu falei demais, eu tô aqui para poder falar. Mas tem que também. falar mesmo. Quem quiser que A gente tá aqui venha, pra que ouvir. venha para cá O também espaço falar. está aqui para todo né? mundo falar. E assim, as pessoas que nos acompanham também, né? Eu tenho assim um apreço muito grande, né, pela equipe que me acompanha. E um abraço grande à população de Lauro de Freitas, né? É como muitos dizem, né? Eu também falo. Eu não nasci em Lauro de Freitas, mas foi a cidade que eu escolhi para viver e criar minha família, né? E fazer reflexos amigos e oportunizar, né? E contribuir. É o que nós fazemos cada dia que passa, dando uma contribuição da nossa vida. E aí, para finalizar, né? Eu que sofri um infarto o ano passado, né? Hoje estou aqui, né? Com muita alegria, agradeço muito a Deus, né? Porque nos deu fôlego de vida Deus sabe todas novamente. as coisas. Com certeza. Pense em um negócio ruim, é o infarto. E Deus me livrou. Terrível. Mas, graças Que a bom. Deus, né, a gente tá. Aí é que a gente é destemido. Porque eu vi, percebi a morte. Mas, graças a Deus, estou aqui destemido. Que bom. Para o que deve É vir. isso Meu aí. amigo, continua Que com o seu bom. foco. Obrigado, Parabéns, gente. parabéns por tudo. Obrigado, pessoal. Até a Tchau, próxima. gente. Valeu, hein, Tchau, tchau. galera. Tamo junto. Olha o corte.